aceitar meu grande amigo, ídolo mundial, Clodoaldo Silva, o Tutubarão, o medalhista paralímpico mais vencedor do mundo. Bom, pessoal, boa noite aqui na Filho USA TV. Estou com meu grande amigo Clodoaldo Silva, o cara paralímpico aí, o maior medalhista mundial. Clodoaldo, seja bem-vindo aí, obrigado, tá? Obrigado aí por aceitar o convite. Sabe que você é um cara que eu admiro, você é um cara que eu aprendi a amar pela sua trajetória. E como é que estão as coisas? Você viu o trabalho? Muito trabalho? Como é que estão as coisas? Obrigado, Carlos. É um prazer poder estar participando novamente no teu programa. Prazer muito maior poder estar conversando com você, né? Um cara aí sempre destinado às boas causas, e isso eu fico muito feliz. E, cara, hoje, como antes, eu não paro, né? Se antes eu estava na piscina treinando, competindo, ganhando medalhas, subindo no lugar mais alto do pódio, depois que eu parei de nadar em 2016, eu abracei muito mais a causa do segmento da pessoa com deficiência e trabalho em várias empresas prestando consultoria, inclusão e acessibilidade, e também podendo aí trabalhar em algumas cidades, algumas prefeituras, justamente para mostrar as potencialidades e capacidades da pessoa com deficiência. Carlos? Ah, que legal, cara, que bênção, fico feliz aí. Você falou que você se mudou, né? Você morava, acho que era em Realengo, né? Você morava Não era isso? Isso, morava em Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro, e agora, né, estou morando em Maricá, né, que é uma das primeiras cidades aí da região dos Lagos, 80, 90 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro. Sim. Então, aqui em Maricá é uma cidade que tem um potencial incrível, né? É uma cidade que já faz um tempo de fundação, de criada, mas é uma cidade que ainda está crescendo, e a minha vinda para cá é porque eu me senti muito bem com a questão de qualidade de vida, com a questão de sensação de segurança, que é muito maior, mas principalmente para poder trabalhar na cidade, essa questão da acessibilidade e inclusão que eu falei lá atrás. E quando a gente fala de acessibilidade e inclusão, não é só para o cadeirante, mas é para a pessoa cega, é para a pessoa que tem uma deficiência mental ou intelectual, é para uma pessoa surda, é para uma pessoa que tem uma mobilidade reduzida permanente ou temporária. Então, esse é o nosso trabalho, por isso a minha vinda para poder morar em Maricá. Carlos? Que bacana, que bacana. Minha mãe, ela tem uma casa em Maricá, é um local bem bacana, realmente ele é acolhedor, é menor e é muito mais seguro realmente que a grande cidade do Rio de Janeiro, né? Que a gente é bem grande. E Clodoaldo, quem é Clodoaldo? Da onde nasceu Clodoaldo? Explica um pouquinho da onde você veio, Clodoaldo. Clodoaldo mora desde 2005 no estado do Rio de Janeiro, depois morou fora do Brasil, né, de 2010 a 2012, depois de 2013 a 2016 fui para São Paulo para poder me preparar muito melhor para as Paralimpíadas do Rio 2016, mas essa história começa lá em Natal, no Rio Grande do Norte, Carlos. Sou lá de Natal, né, torcedor do ABC Futebol Clube, um time fora de série, Carlos. O time é fora da série A, B, C e assim sucessivamente, né? O ABC lá de Natal, mas eu sou de uma comunidade chamada Bairro de Mãe Luísa, que é muito mais conhecido pela criminalidade, pela violência, mas pelo bairro, né? Tem muito mais pessoas boas do que pessoas que não são tão boas. Tem projetos religiosos, tem projetos que ajudam pessoas mais carentes, e através desses projetos eu pude me tornar o Clodoaldo Silva que sou. Eu pude começar a nadar, eu pude começar a conhecer o Rio Grande do Norte, o Brasil e o mundo, e hoje sou esse grande atleta. Mas meu nascimento, minha infância foi lá em Natal, no Rio Grande do Norte, no bairro de Mãe Luísa. E a minha infância e adolescência, eu nasci com uma deficiência, que é uma paralisia cerebral, falta de oxigenação durante o parto, que afetou a coordenação motora das minhas pernas. Mas infância e adolescência,
sempre foi um cara muito bem-humorado, sempre foi um cara muito extrovertido, então isso nunca foi dificuldade para eu poder interagir, para eu poder me integrar com pessoas sem deficiência, cara. Que linda, cara, que história, né? E nesse momento, né? Hoje o tema do programa é até sobre superação, a gente superar, né, o nosso pior momento de frustração, momento de decepção. Todos nós passamos por isso. Uns com algumas limitações, outros que não têm limitação, mas acaba bloqueando por medo, né, de conquistar os sonhos. E ver você com essa trajetória linda aí, uma pessoa com um coração enorme, conseguiu vencer diante das limitações ao olho humano, porque para você não é limitado, você tem uma força muito maior do que as pessoas possam imaginar, e eu sei um pouquinho da sua história. E qual foi o pior momento da sua vida onde você pensou em desistir? Carlos, é engraçado, o único momento que eu pensei em desistir de nadar, eu pensei em desistir de tudo, foi no ano de 2007. Eu já morava no Rio de Janeiro e estava treinando para os Jogos Parapan-Americanos daquele ano, né? E 2 meses antes, treinando muito, me dedicando, né? Saio de um desses treinos e recebo a ligação da minha mãe. E a minha mãe, naquele momento, ela muito desesperada, muito chorosa, ela falou que a minha irmã, minha sobrinha de 7 anos de idade, estava com leucemia, né? E naquele momento eu só queria estar perto da minha família lá em Natal. Peguei o primeiro voo, fui para Natal, comecei a pegar informações para saber o que estava acontecendo, mas o medo, né, de perda era muito grande. Então, naquele momento, eu só queria ficar com a minha sobrinha, eu só queria estar perto dela, né, porque era totalmente leigo da questão da leucemia, e o que eu sabia, o que eu ouvia e o que eu me informava é que as pessoas tinham essa doença e ficavam pouco tempo com a gente e partia, né? Então, esse era meu grande medo, não só meu, mas de toda a minha família. E aí, fiquei perto dela, não queria mais treinar, né? E como eu falei para você, naquele ano faltavam 2 meses para os Jogos Parapan-Americanos, todas as Américas, que está no Rio de Janeiro competindo, e por eu ser o grande nome do esporte paralímpico, eu sabia da cobrança, eu sabia da pressão que tinha da torcida, dos patrocinadores, da seleção brasileira. Então, eu sabia de tudo isso. Mas, naquele momento, eu queria ficar com a minha sobrinha. Foi passando os dias e, graças a uma equipe médica fantástica, liderada pelo Dr. Roberto Vital, que é o meu médico e já há muito tempo está na nossa família, ele deu todo o apoio, ele cedeu toda a equipe de especialistas e minha sobrinha começou a ser tratada. E em alguns dias a gente começou a ver uma evolução positiva com esse treinamento e toda a família foi se acalmando e eu também, né? Até que eu fiquei seguro para poder voltar para o Rio de Janeiro para poder treinar. Só que tudo isso passou-se um mês sem eu treinar, sem eu me dedicar, sem eu fazer nada, só lá em Natal. E faltava um mês para os Jogos Parapan-Americanos. E aí eu pensei, cara, vou treinar todos os dias, vou fazer o meu melhor e ver o que dá na competição, né? E aí fiz o meu melhor, né? Treinando a cada dia, treinando detalhe por detalhe. Chegou o campeonato e começou as provas, né? Eu nadava de manhã, nadava à tarde, e aí ganhando medalhas em cima de medalhas. Acaba os Jogos Parapan-Americanos do Rio em 2007 e ali eu consegui 7 medalhas de ouro, uma de prata, bati 8 recordes mundiais. A organização dos Jogos me escolheu como o maior e melhor atleta daquela competição. Ou seja, eu não era o atleta mais bem preparado fisicamente, eu não era o atleta mais preparado emocionalmente, mas eu tinha uma grande motivação, que era a Caiane, que depois ela, graças a Deus, ela pôde se curar desse câncer e hoje está aí, né, com 21 anos, saudável, forte. Mas como o nosso programa hoje é falando de superação, justamente esse momento foi o momento da superação. Esse momento foi um momento muito difícil,
mas nós pegamos as coisas boas, as coisas positivas, e eu pude me motivar para poder competir e para ganhar esse monte de medalhas graças à minha sobrinha Caiane. Então, o momento mais difícil e um único momento que eu pensei em desistir de nadar foi justamente esse em 2007, Carlos. Ah, que legal, cara, que bacana. Que bom que você não desistiu, né? Senão você não estaria aqui falando com a gente, sendo referência, né? Inspiração para muita gente. E fala para a gente, o Clodoaldo, as pessoas... Essa questão de desistir, Carlos, como eu falei, em competições, eu já cheguei em várias competições, achei que ia ganhar medalhas, não ganhei, né? Teve muitas outras dificuldades na questão esportiva, mas eu nunca pensei em desistir, né? Só realmente esse único momento com questões familiares, com questões pessoais, é que houve esse pensamento por alguns dias. Mas essa questão de desistir, eu fui um cara que nasci com a paralisia cerebral, falta de oxigenação durante o parto, e que bom que houve essas dificuldades para que a gente pudesse estar subindo degrau em degrau e poder estar sendo a pessoa que eu sou, né? E com certeza eu sou muito mais forte, eu sou uma pessoa muito mais consciente. Então, as pessoas que estão nos assistindo agora, a grande mensagem é que não desista dos seus sonhos. Vá em frente, porque com certeza você vai conseguir a sua recompensa e desistir não é uma opção. Vai lá, Carlos. Exatamente. Sensacional, Clô. Pô, você sabe muito. É um cara que dispensa comentários, né? E fala para mim em relação à limitação, que as pessoas veem que o Clodoaldo ele tem a limitação, que ele nasceu com essa limitação. Hoje você vê isso como limitação ou você vê isso daí como um impulsionamento para você conseguir o que você conseguiu até hoje? Talvez não da forma que outras pessoas façam bem, mas eu fazendo o meu melhor, isso é o que importa. Então, por eu, desde criança, na minha adolescência, na minha vida esportiva e até hoje, né, eu nunca sofri um preconceito, uma discriminação que me deixasse triste, que me deixasse frustrado, que me deixasse com raiva do mundo. Por quê? Porque eu nunca tive esse sentimento de coitadinho, eu nunca tive esse sentimento de vítima da vida, né? E, ou seja, né, no nosso mundo, não só pessoas com deficiência, mas muitas pessoas, o próprio preconceito vem de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Então, muitas vezes, tem pessoas que falam: eu não vou àquele clube, eu não vou jogar bola, eu não vou para isso, eu não vou para aquilo, porque as pessoas vão ter preconceito comigo. Quando as pessoas pensam dessa forma, o primeiro preconceituoso é você mesmo. E eu nunca tive isso. Se eu queria jogar bola, se eu queria ir para uma festinha, se eu queria entrar no esporte, eu ia lá e fazia o meu melhor e via no que dava, né? Então, eu levo uma frase comigo e me segue para a minha vida toda. Mais vale a lágrima de uma derrota do que a vergonha de não ter lutado, né? Então, ou seja, eu sou aquele cara que eu vou lá, mesmo que eu não consiga, mas eu fui e tentei. E eu acho que essa é outra mensagem que a gente pode passar para tantas pessoas que estão nos vendo, né? Então, em questão de limitação, como eu nunca me vi limitado, eu nunca fui uma pessoa que as pessoas tinham preconceito. Pelo contrário, meus amiguinhos, né, quando era adolescente, eu não era o Clodoaldo Silva reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Eu era apenas o Clodoaldo Silva. Inclusive, Carlos, todos os meus amigos, né, naquela época, eu não era o Clodoaldo Silva campeão, eu não era o Clodoaldo Silva reconhecido nacionalmente e internacionalmente, mas aqueles meus colegas de escola, eles me acolhiam, eles me abraçavam, eles me colocavam no jogo de futebol, eles me colocavam no jogo de vôlei, ou seja, todos me abraçavam. Então, a grande dica que eu passo para todos é que confiem em vocês, façam o seu melhor, porque, com certeza, se você fizer tudo isso, ninguém vai olhar para você com olhos de piedade, olhar com olhos de potencialidade e capacidade. Carlos? Exatamente isso. Pô, sabe as palavras, é isso. A limitação ela não está
nos olhos de quem vê. A limitação está na nossa mentalidade. Você se limita porque você tem medo de fazer algo pela aceitação das pessoas que você não gosta. Você tem medo de criar alguma coisa, de realizar seus sonhos pelo não que você vai tomar. Todos os nãos que eu tomei na minha vida permitiram e foram necessários para eu estar onde eu estou hoje. Porque talvez se eu recebesse todos os sims, eu não estivesse aqui. Estivesse em outro cenário. Então, é muito importante a gente entender que as limitações, elas nada mais são que são sabotadores da nossa própria mentalidade. Então, a gente tem que... Então, sim, Carlos. E pegando esse teu gancho, né, até depois você conclui, mas pegando esse teu gancho, eu, quando comecei a nadar lá em 96, comecei a viajar pelo Brasil, eu precisava de patrocinadores individuais, né? E aí eu treinava, trabalhava e estudava. E naquela época eu sempre fui um cara muito metódico, eu sempre fui um cara muito organizado, e eu fazia meu projeto de patrocínio, né? E naquela época eu colocava os objetivos, a missão do projeto, a cidade que eu ia conhecer, as possibilidades de medalhas que eu tinha de ganhar, e depois dele pronto, eu ia para as empresas poder apresentar esse projeto para poder estar angariando um patrocínio. E muitas empresas que eu chegava sempre me falavam não, 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 não. Mas isso não me desmotivava. Pelo contrário, isso me motivava a continuar batendo na porta, porque eu imaginava, cara, a partir do momento, com certeza, eu vou bater em muitas e vão dizer não, mas em algumas delas vai dizer sim. E foi o que aconteceu, né? E naquele momento eu pude ter patrocínio. Hoje vocês veem aqui um pôster gigantesco da Nissan, onde eu tenho esse parceiro, onde eu tenho tantos outros parceiros, mas aí falam, caramba, o Clodoaldo é cheio de patrocínio e parcerias. Mas eu tive muitos nãos na vida em questão de patrocinadores de parceria, mas isso eu nunca desisti. O não era uma motivação para que eu pudesse continuar tentando até ser o Clodoaldo Silva. Carlos? Exatamente. Nossa, é isso. E hoje tem grande patrocínio aí, Nissan, como outros, é isso. O segredo do fracasso é você ter medo de iniciar. O segredo do sucesso é você começar mesmo sem estar pronto. Você precisa estar focado no que você quer. E, Clodoaldo, quem é sua família para o Clodoaldo? Quem é a sua família? Família é o que para você? Sua família. Carlos, legal essa tua pergunta, né? Porque se o Clodoaldo Silva é o que é, né? Um cara bem-humorado, um cara bem resolvido, um cara super bem decidido na vida, é porque tem toda uma família, tem toda uma estrutura, né? E eu tenho 3 irmãs e um irmão. Naquela época, como eu falei para vocês, eu nasci com uma paralisia cerebral, minhas pernas eram cruzadas e dobradas. Eu tinha que, ao longo da minha infância e adolescência, eu tive que fazer várias e várias cirurgias, tinha que fazer fisioterapia, e quem me levava para esses lugares eram os meus irmãos, né, nas costas. E também eu tenho meus irmãos como... Só eu tenho uma deficiência, mas eu tenho meus irmãos como grande referência, porque eles nunca me trataram como coitadinhos, né? Eles nunca me trataram com peninha. Então, o que eles iam fazer, eles me colocavam junto para poder fazer com eles, mas a grande pessoa realmente que eu sou fã, né, que eu tenho como ídola, e sempre eu falo, se eu tenho um grande ídolo no esporte, que é o Ayrton Senna, eu tenho uma grande ídola na minha vida, que é Dona Maria das Neves, que é a minha mãe, né? Por quê? Porque a minha mãe, se ela tinha que me colocar de castigo, se ela tinha que me dar umas palmadas, se ela tinha que me mostrar o caminho certo, o caminho correto, ela me mostrava. E a minha mãe, ela estudou até a 4ª série do ensino fundamental, mas, para mim, ela é a pessoa mais inteligente do mundo, né? Porque ela sempre me incentivava, era uma pessoa que sempre estava ao meu lado, não só meu, mas dos meus irmãos, até mesmo porque nosso pai saiu de casa, eu tinha apenas 2 anos de idade, né? Então, aquela mulher batalhadora, ela criou os 5 filhos para poder aí estar seguindo a sua vida, né? Então,
Se eu sou essa pessoa super bem resolvida, super bem decidida, de autoestima, uma pessoa que sempre está ali para ajudar, para poder compartilhar, é graças a essa família e principalmente Dona Maria das Neves, que é a minha mãe, Carlos. Que legal, cara, que legal. Os nossos principais mentores são nossos pais, né? Que nos deram tudo que eles poderiam, né? Lá no início da nossa trajetória. E o principal, né? Deram os valores, caráter, princípios, que é a base de tudo. Sem isso, nós não estaríamos aqui. E é muito gratificante ouvir. Minha mãe também é minha mentora. Ela me deu muitos ensinamentos. Tomei muito esporro, tomei muito não. E talvez, se eu não tivesse tomado esses nãos, eu não estaria aqui. Então, o não, ele impõe regras, limites e nos posiciona o que é certo e o que é errado. Cabe a gente, né? A gente tem uma escolha. Sim, isso aí, Carlos. E também, cara, os nãos, né, nos fazem crescer, né? Muitas vezes a gente passou muitas dificuldades, tinha muitas vezes que a gente não tinha um aparelho de sono, não tinha um sofá para se sentar, mas a gente tinha um amor, a gente tinha um carinho. E a minha mãe, como eu falei para vocês, ela estudou até a quarta série do ensino fundamental, mas ela me ensinou muito, e ela me ensinou com palavras, mas muito mais, ela me ensinou com atitudes, né? Porque ela sempre falava, meu filho, nós somos uma família pobre, nós somos uma família humilde, mas isso não quer dizer que a gente tem que ser ricos, milionários, conseguir o que a gente quer pisando nas outras pessoas. Você quer conseguir algo? Estude, se capacite, se qualifique para você conseguir, e porque você pode conseguir até algo pisando em alguém. Só que uma hora essa coisa ruim vai voltar para você. Então faça da forma certa, porque você fazendo da forma certa, você batalhando, você se sacrificando para conseguir tudo isso, você vai ser uma pessoa que vai dar exemplos, você vai ser uma pessoa inspiradora e você vai dar muito mais valor a tudo aquilo que você tem do que se tivesse ganhado de mãos beijadas. Então, as nossas mães são maravilhosas, meu amigo Carlos. Exatamente. Mãe é mãe, né? Mãe só tem uma. Então, a gente tem que valorizar enquanto a gente tem, porque amanhã pode ser tarde. Então, agradeça se você tem sua mamãe aí, diga que a ama, porque a nossa mãe é nosso alicerce, né? Sustentação, tudo. E, Clodoaldo, quem é Deus para o Clodoaldo? É tudo, né? Deus é tudo para mim, e eu sou um cara que eu respeito todas as religiões, eu respeito todas as opiniões, tá? E Deus é só um. Tem muitas religiões, mas Deus é só um, né? E é nesse que eu acredito, e não é falando só da boca para fora. Por quê? Porque desde o meu nascimento, Deus já estava ali para poder estar cuidando do Clodoaldo Silva. E por que eu falo isso? Porque meu diagnóstico clínico é paralisia cerebral, né? E a maioria dos paralisados cerebrais, eles nascem com a dificuldade de se comunicar, eles nascem com um comprometimento muito grande na dicção, né, na questão cognitiva, e eu não tive nada disso, né? No esporte, eu fui um atleta que eu ganhei muito, né? Então eu tive que aprender nas vitórias. Nós, seres humanos, nós somos diferentes. A maioria, eles têm que aprender na derrota. Só que eu fui um atleta que eu perdi muito poucas vezes. E eu tinha consciência que eu tinha que aprender lições nas vitórias. E isso, com certeza, é a mão de Deus falando para que possa se manter humilde, para não se deslumbrar com tudo isso, né? Quando eu comecei a nadar também, houve algumas passagens e muitas pessoas podem dizer que foi algo por acaso, mas eu não acredito do acaso. Eu acredito, sim, que Deus ali está trabalhando, que Deus está te olhando, e se você for uma pessoa digna,
se você for uma pessoa que faz realmente o correto, faz o seu melhor, sem querer prejudicar ninguém, aquilo que todo mundo acha que é por acaso, não é por acaso. É Deus agindo na tua vida para que você possa ser esse grande campeão. Não só no esporte, não só ganhando medalhas, não só no lugar mais alto do pódio, mas principalmente ele te dá essa missão para que o Clodoaldo tenha essa visibilidade, para que o Clodoaldo seja admirado, para que o Clodoaldo seja exemplo, mas não só para atletas, mas para pessoas que ainda vivem em lugares que não é bom de se morar, lugares de vulnerabilidade social, lugares horríveis, mas que aquelas pessoas possam ver o Clodoaldo e ter esperança e falar, caramba, Clodoaldo Silva nasceu com uma paralisia cerebral, Clodoaldo Silva vem de uma periferia e é um cara que conseguiu vencer na vida. Então, se ele conseguiu vencer na vida, eu também posso fazer o mesmo, né? Então, não acredite em acaso, acredito sim, você fazer a coisa certa e Deus poder agir na sua vida, meu amigo Carlos. Obrigado aí, cara, que sabe as palavras exatamente. Deus, para mim, na verdade, é mais que tudo, né? É meu alicerce, minha sustentação. Deus, eu sei de onde Deus me tirou. Eu sou um cara muito... Tenho temor a Deus. Temor não é medo, é respeito, porque eu sei o que Ele faz, e Ele faz diariamente, e o que Ele faz sem a gente ver, né? O mundo espiritual é um mundo muito dinâmico. E eu sei que Deus, é aquilo que você falou, não existe acaso, não existe coincidência. O que existe é propósito. Tudo é propósito de Deus. Até você ir na padaria comprar um pão é um propósito. E você falar com aquela pessoa. Tudo é propósito. A gente está aqui para cumprir uma missão. E cada um tem uma missão. Cabe a gente... Cada um tem... Pode falar. Então, cada um tem uma missão. Cada um tem um chamado e um propósito para concluir aqui nessa terra. Então, cabe a gente entender qual é o legado que a gente quer deixar. Qual é a transformação que a gente fez? Quantas vidas a gente impactou? Quantas pessoas deixaram de passar fome por uma atitude que você fez? Então, o que eu sempre falo é o seguinte, a gente não vai mudar o mundo, mas a gente pode transformar uma vida. E aquela vida ela pode ser impactada. Não se preocupe com números, se preocupe com vidas. Que cada dia, se você ajudar uma pessoa todos os dias, não importam quantas pessoas, se importa com você. Você está fazendo a sua parte. O que os outros estão fazendo não te interessa, mas faça você a sua parte. Essa é a ideia, Carlos. Essa ideia, faça você a sua parte, né? Que realmente não vamos mudar o mundo, mas nós somos pessoas que a gente pode passar os nossos ensinamentos, a gente pode compartilhar para outras pessoas, e eu passo para você, que o Carlos passa para o João, que o João vai passar para o Zé, que o Zé vai passar e vai passando, né? Vai passando e vai se tornando algo assim que a gente vai conseguir atingir, no bom sentido da palavra, milhares e milhares de pessoas, homens e mulheres, todo mundo, né? E eu vou falar dois fatos assim que na minha cabeça, que muitos podem achar que é sorte, que é o acaso, mas eu agradeço muito a Deus, né, por tudo isso, por essas passagens terem acontecido na minha vida, que me tornou o grande atleta que eu sou, né? E a primeira foi lá em 98, quando eu comecei a nadar. Eu nadava, era o novato da equipe paralímpica do Rio Grande do Norte, e comecei a nadar com os atletas campeões e com os atletas novatos, né? E nós, atletas novatos, nós tínhamos primeiro que passar por um campeonato regional, né? Por um campeonato do Nordeste, para poder ter a possibilidade e oportunidade de disputar um brasileiro, né? Só que naquele ano de 98, a condição financeira do nosso clube e do esporte paralímpico e até do Brasil não eram boas, né? E aí, em 98, não houve o campeonato regional. E esse campeonato regional, eu tinha obrigatoriamente que participar para poder me dar chances para participar de um campeonato brasileiro. E aí, não veio esse campeonato regional, né? Só que eu continuei treinando, eu continuei me dedicando, por quê? Porque eu gostava de nadar, eu gostava da natação, eu gostava do esporte.
E aí eu comecei a nadar mesmo sem ter a possibilidade de participar de campeonato regional. Beleza. E aí nadando um dia após o outro, e aí já estava chegando o final do ano de 98. E, de repente, surgiu, tinha um campeonato brasileiro aqui no Rio de Janeiro, né? E aquele campeonato brasileiro eram só para atletas que não eram novatos. Só que o meu técnico, ele viu a minha dedicação, ele viu o meu empenho, ele viu que eu ia treinar todos os dias, e ali ele pegou, né? Ele chegou para a Confederação Brasileira e expôs meu caso. Olha, o Clodoaldo Silva é um atleta novato, mas o cara tem talento, o cara se dedica, o cara está treinando toda vez. Vamos abrir uma exceção. Ele não passou por campeonato regional, mas vamos abrir uma exceção, porque ele é um cara muito bom. Então, vamos... E aí eu participei desse campeonato brasileiro, né? E nesse campeonato brasileiro, eu participei de 3 provas. E nessas 3 provas, eu ganhei minhas primeiras 3 medalhas de ouro. E nessas 3 medalhas de ouro, eu pude ser visto, né, por técnicos da seleção brasileira. E logo em seguida, eu fui convocado para a seleção brasileira. Ou seja, eu tinha que participar de um campeonato regional para chegar até um brasileiro. Mas por causa da minha dedicação, porque eu estava ali treinando todos os dias, eu tive essa oportunidade para ir para um brasileiro e entrar na seleção. Mas, com certeza, não foi só o Clodoaldo, né? Se eu tenho essa cabeça, graças à minha mãe, graças a tudo, mas com certeza eu tenho Deus que está agindo para tudo isso. Essa foi uma parte, né? E aí, a segunda que eu queria compartilhar com vocês é justamente para a Olimpíada de Sydney, em 2000, eu participei de 4 provas e ali eu consegui ganhar 3 pratas e um bronze, né? Em Sydney 2000, outros atletas do Brasil ganharam medalhas de ouro, mas eles só tiveram seus 15 minutos de fama. Legal, beleza? E ali eu saí com prata. 4 anos depois, em 2004, em Atenas, na Grécia, eu consegui ganhar 6 medalhas de ouro e uma de prata. E o Clodoaldo Silva e o esporte paralímpico, ele explodiu de uma maneira positiva e todo mundo começou a falar, e o esporte paralímpico só é o que é hoje graças a 2004. E onde eu quero chegar? Eu quero chegar aqui. Em Sydney, eu tinha 3 oportunidades para ganhar medalha de ouro e não ganhei. Ganhei a prata, né? Só que em Sydney, o campeonato não foi tão divulgado. Mas em 2004, ele foi divulgado. Se tinha que ganhar medalha, tinha que ser em 2004. E foi isso que aconteceu. Então, você estar na hora, no lugar e no momento certo para as coisas acontecerem, e eu estava lá. Mas, com certeza, como eu falei, isso não é acaso. Isso é propósito de Deus, meu amigo Carlos. Exatamente, isso aí. Pô, parabéns, cara. Que história linda. Isso aí, exato. Tudo no momento certo. Deus, ele vai sempre nos abençoar. Mas tem momentos que a gente tem que se apegar e se não aconteceu da forma que a gente gostaria, serve de lição. Aprendizagem, experiência, vivência, sabedoria e discernimento. Clô, a gente está chegando ao fim. Eu queria que você deixasse para o pessoal, para os brasileiros que moram nos Estados Unidos, qual o conselho que você daria para as pessoas que estão lá sobre negócios, sobre superação, e por que elas não deveriam desistir dos sonhos delas? Desistir não é opção, né? E vocês aí que estão nos Estados Unidos, que se vocês chegaram até aí, eu sei que não foi fácil, eu sei que vocês estão ralando dia a dia para poder aí estar conseguindo os seus objetivos, as suas metas, e quando estiverem, né, tristes, quando estiverem desmotivados, pensem no Clodoaldo Silva, pensem no Carlos Vinícius, que nós temos uma história fantástica, que nós tínhamos todos os motivos para poder desistir, mas a gente não desistiu. O Carlos é um grande empresário, super bem sucedido.
O Clodoaldo Silva é um cara que tem uma deficiência, que tem uma dificuldade, que tem um comprometimento, mas está aqui, né? Foi um grande campeão paralímpico, hoje trabalha em prol do segmento da pessoa com deficiência, mas nascemos em favela, nascemos em comunidade, passamos fome e estamos aqui. Então, peguem essas duas grandes histórias e falem, caramba, se o Clodoaldo, se o Carlos conseguiu serem grandes campeões, não só no esporte, mas na vida, eu também posso fazer o mesmo. Então, vou fazer o meu melhor todos os dias para que eu possa ser esse grande campeão, para poder estar me motivando e para poder estar motivando muitas outras pessoas que precisam, e principalmente as nossas famílias. Eu acho que esse é o recado, Carlos, para que as pessoas possam nos ver como exemplo, como inspiração e continuar sempre em frente. Exatamente. Pô, queria agradecer, Clodoaldo, que honra enorme poder ter esse cara ídolo mundial, um cara que tem todos os méritos. Isso não aconteceu na vida dele, não foi um acaso, foi uma construção. Não foi fácil, ninguém falou que seria fácil, mas que no final valeria a pena. Hoje ele está aí, deixando o legado dele através das conquistas, mas não só disso, mas sim de ele dar continuidade a projetos sociais, a ajudar pessoas com deficiência e sim fazer a diferença na vida das pessoas. É uma grande honra, queria te agradecer, Clô, obrigado pelo carinho. Ele vai falar agora, o Clodoaldo, as redes sociais dele. Clodoaldo, fala suas redes sociais aí, que depois a nossa edição vai colocar aí embaixo. Quais são as suas redes? Show de bola. Instagram? Isso aí, show de bola. Galera, meu Facebook é Clodoaldo Silva Oficial. O Instagram, Tubarão Paralímpico. E o site, clodoaldosilva.com.br. E agora também, todas as quintas-feiras, eu estou na rádio Roquete Pinto, de 7 às 8 da manhã, falando de esportes paralímpicos, falando do segmento da pessoa com deficiência. Esse ano tem Jogos Paralímpicos, tem Jogos Olímpicos, então vamos torcer para os nossos supercampeões. E na segunda-feira também, dia 17, das 9 às 10 da manhã, eu vou estar estreando um programa em um portal que também é uma TV web aqui em Maricá, né, falando também notícias paralímpicas, falando futebol, falando política. Então, fiquem ligados aí nas redes sociais e com certeza a gente vai passar informações para deixar todo mundo ligado, mas acima de tudo, Carlos, deixar a galera inspirada e motivada, meu amigo. Exatamente. O pessoal que está vendo aí é só seguir o nosso canal, a nossa plataforma Filho USA TV. O meu Instagram está aqui embaixo, é Carlos Vinícius 1. E queria agradecer, Clô, obrigado mais uma vez aí, que Deus te abençoe muito, que você continue sendo esse cara referência. Tem alguma frase que você queria deixar para as pessoas, alguma frase impactante que você leva como um mantra na sua vida? Cara, eu não sei, dá para ler aqui esses dizeres embaixo da foto? Nunca desista dos seus sonhos. Tá aqui, nunca desista dos seus sonhos. Eu estou aqui, você está aí, todas as pessoas que estão nos vendo, nunca desista dos seus sonhos para sermos campeões, não para ganhar medalhas de ouro, mas para sermos campeões para nós, para nossa família, fazer o nosso dever de casa. E com certeza, fazendo o nosso dever de casa, indo para o caminho certo, Deus nos ajuda, Deus nos colabora e coloca nesse caminho de glórias, Carlos. Exatamente, cara. Nunca desista dos seus sonhos. Você que está passando por um momento difícil, de dificuldade, aflição, persista. Porque tudo que é difícil, no final você valoriza. Tudo que é fácil, vai fácil. Então, permaneça de pé. Porque lá no final, você vai se orgulhar do que você construiu. E construir um legado é realmente passar por provações. Passando por provações, você vai chegar aonde você sempre sonhou. Bom, gente, gratidão, Deus abençoe vocês. Clodoaldo, tamo junto, obrigado pelo carinho aí mais uma vez e estaremos nessa próxima segunda-feira aí com o programa Filho USA TV Prospera com Propósito, com esse grande lenda e ídolo Clodoaldo Silva. Obrigado, Clô. Tamo junto. Valeu, até a próxima.